Hey, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu novo podcast Fluente em Libras. Este é o episódio 01, onde você vai começar a entender melhor ou se aprofundar naquilo que vai te guiar do zero ou do nível que você está à sua fluência na Libras. Lembrando que aqui logo abaixo tem um espaço também para você enviar as suas perguntas que meu time semanalmente coleta aqui para eu poder responder nos nossos próximos episódios do podcast Fluente em Libras. Esse é um podcast diferente, é um formato diferente que nós desenvolvemos. Eu espero realmente que ele possa te ajudar muito a se desenvolver, a avançar ainda mais na Libras, a aprofundar na sua fluência e ter um nível de comunicação ou mesmo de interpretação que realmente mostre para todos que você realmente é fluente em Libras. Eu acredito que como primeiro passo seria interessante a gente estabelecer o que seria ser fluente em Libras. Tá. Ser fluente em Libras, eu gosto de pensar na seguinte metáfora. Atualmente eu e Raquel, minha esposa, que é surda, a gente está morando na região da Chapada Diamantina, na Bahia. E é uma região maravilhosa. Aqui tem muitos rios, muitas cachoeiras. É lindo realmente, muitas trilhas. E quando você vai observar o movimento das águas de um rio, você percebe que não é um movimento reto. Ele vai contornando. Então ele vai contornando os vales, na parte de baixo. Ele tem obstáculos, tem rochas gigantescas e a água passa ali e ela contorna. Às vezes ela vai e passa por cima porque é um rio muito caudaloso e que tem um volume muito grande de água. Tem pedras no meio do caminho. Esses dias a gente foi fazer uma trilha e aí tinha caído uma árvore assim no rio, sabe? Mas apesar daquela árvore estar ali, o rio continuava fluindo. Então, ser fluente em Libras é você literalmente sentir que mesmo sem você ficar se esforçando, a comunicação em Libras flui através de você. Ou seja, aquilo que você pensa, de forma direta, você já consegue passar para Libras. Sem ficar pensando em português, você já consegue ter um pensamento direto em Libras. Então, a sua comunicação, a sua expressão, os seus sinais, a forma como você monta as frases, tudo isso vai se conectando com muito mais leveza, sem você ter que ficar preocupado com o que você vai dizer, sem você ter que ficar preocupado em como você está dizendo, sem ficar preocupado em se está ficando claro, porque você já tem dentro de você um nível de segurança tal que você realmente se garante no que você está fazendo. Você sabe que você é fluente. Você sente que literalmente a Libras está fluindo de dentro de você, através dos sinais, através das frases, das suas expressões corporais, das suas expressões faciais, e ao mesmo tempo você se sente também seguro de ter qualquer tipo de comunicação com os surdos, em qualquer lugar que você queira se comunicar, ou em qualquer situação em que o surdo encontre com você. Então, desde uma conversa trivial do dia a dia, até uma conversa com alguém que está comprando ou vendendo algo, até uma conversa numa loja, na padaria, no dentista, numa consulta médica, na sua igreja ou na sua religião, na faculdade onde você estuda ou onde você trabalha, no curso onde você estuda ou trabalha, ou em qualquer outra situação. Você se sente seguro realmente de que a Libras flui através de você. Então, quando o surdo chega próximo de você, você se sente feliz pela possibilidade de se comunicar, ao invés do jeito tradicional, que muitas vezes fazem com que você fique com medo de encontrar com o surdo, medo de comunicar, medo de sinalizar, medo de se ele está entendendo ou não, e esse tipo de coisa assim. Então, a comunicação fluente em Libras é aquela comunicação que você realmente sente que a Libras está fluindo de você. E que se surge alguma coisa no meio do caminho ali que eventualmente você não entendeu ou outra pessoa não entendeu, você faz como as águas de um rio, você consegue contornar a situação e trazer aquela comunicação realmente de forma clara. E qual seria o tempo médio que uma pessoa ela demoraria para se tornar fluente em Libras? Porque é uma pergunta que geralmente as pessoas nos fazem bastante. Na verdade, o tempo que a pessoa vai levar para se tornar fluente em Libras depende de como que ela está aprendendo a Libras. E
absolutamente só depende disso. Porque a verdade é que lá atrás, quando eu, Madison, comecei a aprender a Libras, eu estava num processo em que eu entrei num curso de Libras na minha igreja. E o curso tinha duração de 6 meses. Eu realmente achava que esse era o tempo suficiente para eu poder aprender a me comunicar com os surdos. Só que, quando chegou meu último dia do curso de Libras, pediram para a gente contar uma piada. E cada um contou uma piada. A maioria das piadas do surdo não entendeu. Sempre a intérprete a outra professora, né, que era intérprete, ela tinha que ficar explicando. Eu contei uma piada que foi o seguinte. Nesse dia, para eu poder ir nesse último dia do curso, eu estava no ponto de ônibus. E aí tinha um fio assim em cima, sabe? O poste lá. E o ônibus demorou demais nesse dia, sabe? E aí o que aconteceu? De repente, eu senti uma coisa assim no meu ombro, sabe? E eu pensei que alguém tinha jogado alguma coisa em mim, porque tinha passado umas crianças assim perto, e eu fiquei olhando assim, alguma coisa no chão e não tinha nada. E na hora que o ônibus chegou, eu senti algo diferente assim no meu ombro ainda, e eu fui e encostei assim. E no que eu encostei, a minha mão voltou molhada. Tinha um passarinho que estava ali no fio, e ele no meu ombro, entendeu? E eu fiquei muito incomodado e nervoso com isso na hora, mas eu entrei no ônibus assim porque já estava na hora de eu ir para o curso. E quando eu cheguei lá no curso e teve essa dinâmica de que tinha que contar a piada, eu fui e contei isso aí. E no final eu falei, ainda bem que elefantes não voam. Só que a piada não teve graça absolutamente nenhuma em Libras. Eu não consegui contar em Libras a cena. O surdo não conseguiu vivenciar aquilo que eu estava contando. E aí o surdo virou assim para a intérprete. Sabe quando o surdo olha com aquela cara assim de não entendi nada, sabe? É horrível. E o surdo olhou assim para a intérprete e ela foi e explicou para ele. E contou tudo de novo para ele. E eu falei, poxa, mas eu achava que era eu que tinha que contar. Eu pensei comigo, sabe? E foi nesse dia que eu percebi que eu não sabia Libras, naquele momento ali, e que eu precisava estudar mais. Mas qual que é a grande questão? Me incomodou profundamente isso, porque eu falei, não faz sentido. Eu aprendi Libras, fui com ele foi meu professor. E como é que eu não estou conseguindo ter a comunicação com ele? Só que naquele momento ali, eu achava que tinha que acontecer algo mais. E o que aconteceu? Com o tempo eu fui fazer um outro curso, de 1 ano e meio, numa instituição de surdos, fiz lá e tal. O professor era excelente, muito gente boa, mas teve algum momento ali em que ele mostrou a apostila e falou assim, gente, isso que vocês estão pedindo para eu ensinar, eu não posso ensinar. Eu tenho que fazer exatamente como está na apostila. Eu tenho que obedecer, respeitar, seguir exatamente, sem eu nem olhar para o lado, aquilo que está aqui, o que disseram para eu fazer. E aí, novamente, eu percebi que tinha algo mais, mas eu não sabia como. E o que acontece? Hoje em dia, tem muitas pessoas que estão há 1 ano estudando a Libras e não são fluentes. 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 26 anos. E não são fluentes na Libras ainda. Eu estou falando esses tempos aqui, não são tempos aleatórios, não. São tempos que os nossos alunos já me contaram. Às vezes até contaram em depoimentos ou vídeos de agradecimentos que eles nos enviaram. Então, não é o tempo que faz alguém se tornar fluente em Libras. Agora, eu, Madison, meu pai faleceu quando eu tinha 8 anos de idade. E ele estava com 43 anos de idade. 44 anos, quer dizer. E isso me colocou uma energia de vida desde a minha infância em que eu queria aproveitar a vida ao máximo. Na verdade, eu quero, né? E que não faz sentido você perder tempo com as coisas. Faz sentido você realmente realizar aquilo que você quer. E então, por causa disso aí, eu sempre fiquei refletindo na minha adolescência e no início da minha juventude se tinha um jeito de as pessoas aprenderem a Libras mais rápido. Porque eu já estava ali há 5, 6, 7 anos tentando aprender e eu estava com dificuldade ainda. Eu não tinha o nível de comunicação que eu queria ter. Eu ia conversar com a Raquel, na época a gente estava namorando, hoje ela é minha esposa, como vocês sabem, ela é surda, e muitas vezes eu não entendia o que ela estava dizendo, ou ela não me entendia.
E era muito frustrante isso para mim. Eu fiquei pensando, cara, imagina, uma pessoa se apaixona por uma pessoa surda, ela vai ficar esperando 8 anos para aprender Libras? Como é que vai ser essa comunicação do namoro, do casamento e tal? E como é que vai ser? E eu ficava pensando nisso. Uma mãe que tem um filho pequeno, ela vai demorar 8 anos para aprender a comunicar com o filho? Não faz sentido, sabe? E isso me gerava um incômodo muito grande, porque eu vi os meus sogros que não dominavam a Libras. Eu falava assim, eles vão esperar mais 8 anos para ter a comunicação com a Raquel? Não faz sentido. E então, nesse processo, e nessa pergunta constante de como é possível ajudar alguém a aprender a Libras mais rápido, e realmente, não é aquele aprendizado que você aprendeu hoje, amanhã você esquece. Não, mas um aprendizado de verdade, que realmente você sente que a Libras está fluindo. E foi por causa dessa pergunta interna que eu e a Raquel desenvolvemos, depois de 11 anos de pesquisas muito profundas, a gente criou, desenvolveu, testou e validou o método Fluente em Libras em 8 semanas. Então, quanto tempo é necessário para se tornar fluente em Libras? Depende de como você está estudando. E a maioria das pessoas, a verdade é que elas não vão se tornar fluente em Libras. Porque não é o tempo que faz você ter esse resultado, e sim como e o que você está estudando. E os nossos alunos, que seguem o nosso método na prática e que são orientados, acompanhados, podem se tornar fluentes em Libras em 8 semanas, em 10 semanas ou em 6 meses. É o mesmo método. A única diferença é que tem uma quantidade diferente aí de aulas que a pessoa vai fazer na semana, sendo que o de 8 semanas são só 5 aulas que a pessoa vai fazer por semana e ela vai se tornar fluente em Libras em 8 semanas. É muito emocionante ver essas sinalizações deles assim na prática. Isso é fantástico, Madison. Então quer dizer que a pessoa pode literalmente escolher em quanto tempo ela vai se tornar fluente em Libras. É realmente revolucionário isso. Agora, quando as pessoas elas ouvem esses períodos de tempo que são realmente sem comparação com o que é oferecido em outros cursos, a maioria das pessoas ficam um pouco desconfiadas. Elas pensam que é algum tipo de golpe, que não é verdade. O que você tem a dizer para essas pessoas? Quais são os fundamentos do método Fluente em Libras para gerar esses resultados tão surpreendentes? Eu acho que, na verdade, todas as pessoas que veem eu falando do método Fluente em Libras em 8 semanas, por exemplo, eu acho que lá no fundo isso acende um lampejo de esperança dentro delas. E é por isso que eu falo de forma muito aberta hoje sobre o método. Isso vem, primeiramente, de que, na maioria das vezes, o que faz a maioria das pessoas, na verdade, elas não vão se tornar fluentes em Libras do jeito que elas estão estudando hoje. Por quê? Porque nesse conjunto de pesquisas que eu e a Raquel, minha esposa, fomos desenvolvendo, a gente percebeu algumas coisas muito curiosas. Essa daqui, por exemplo, que eu estou mostrando aqui, é a Válbia. A Olá Válbia, a você todos, olha, o meu nome é Válbia. você olha, você olha a sinalização da Válbia e você vê que ela está fluente. É um jeito de sinalizar muito claro, muito leve. Tem muitas pessoas ouvintes que vão olhar a expressão facial dela, a expressão corporal, a sinalização dela e vão falar assim: ah, conta outra, essa mulher aí não é ouvinte, não, ela é surda. Sabe? Por quê? Porque ela está sinalizando com um nível de leveza que é muito raro alguém que estuda do jeito tradicional a Libras realmente aprender. E ela está contando exatamente sobre isso aqui. Eu vou deixar alguns depoimentos desses para o final. Mas qual que é o grande lance sobre isso? Preste atenção, porque isso aqui pode mudar por completo a forma como você enxerga a Libras, tá? E eu quero que fique muito claro para quem está assistindo aqui que é o seguinte: às vezes vocês me ouvem falando aqui e algumas pessoas já até me perguntaram, Madison, eu quero entender com mais profundidade o que você está explicando, eu quero realmente entender isso com mais clareza e tal, mas eu não estou no momento ainda de entrar e fazer o seu método. E tem gente que eventualmente acha que tudo que eu falo aqui é para poder te vender algo. Não é. Também é, porque esse é o meu trabalho, afinal de contas, é através disso que tudo que você está vendo aqui a gente mantém e tudo mais. Porém, eu quero que fique bem claro para você
que eu tenho um compromisso com você e com os surdos que vai além de só aquilo que você vai vivenciar lá dentro de transformação com nossos métodos. Mas eu quero que você tenha a possibilidade de entender a base científica do método Fluente em Libras agora. Se quiser, você pode até anotar aí. Preste atenção no seguinte detalhe. O nosso cérebro, ele é resultado de muitos anos de desenvolvimento da nossa mente, de todo o ambiente, toda a tecnologia e de mais uma infinidade de outras coisas que aconteceram ao longo do tempo. Inclusive, colocar aqui embaixo aqui essa outra parte tão importante do cérebro. E o que acontece? O jeito normal como as pessoas tentam aprender Libras é tentando aprender os sinais. Por quê? Porque, obviamente, a Libras é uma língua que é formada por duas partes. Os sinais e as frases. Então, para você ter a comunicação com surdos, você tem que saber os sinais e saber montar as frases. Então, o que as pessoas fazem? Vou aprender sinais. E os cursos de Libras fazem o quê? Vou ensinar sinais para as pessoas. Porque como é que ela vai montar uma parede se ela não tem os tijolos? Aí ele vai e te ensina como e quais são os tijolos. Mas não funciona assim. A Libras não é uma parede, uma casa que você vai construir. É uma língua, é um negócio vivo. Então, qual que é o grande lance aqui? Quando você está apenas aprendendo sinais e você está lá decorando esses sinais, você está ativando de forma muito direta essa parte aqui da frente, que é o neocórtex, que é a parte da sua razão, do seu pensamento, da sua cognição. Mas qual que é a grande questão? Não é, ou não deveria ser essa parte que você deveria estar estimulando de forma direta. Você deveria estar estimulando essa parte aqui de trás, com muito mais ênfase, que é o córtex visual. Por quê? Porque a Libras é uma língua visual. Só que, além de você estar estimulando essa parte aqui da frente, você está estimulando muito o seu hemisfério esquerdo do cérebro, que é o hemisfério responsável pela linguagem, pela capacidade de comunicação, pela capacidade de você pensar naquilo que você vai se comunicar. E ele é usado na comunicação em Libras? Sim, muito, porque ele é o hemisfério responsável pela linguagem. Então, no caso da Libras, também ele vai ser usado. Mas as línguas orais, elas usam muito esse hemisfério, mais do que qualquer outra área do cérebro. Porém, as línguas de sinais usam também o hemisfério direito, porque elas são línguas visuais, línguas em que o jeito como você sinaliza na frente do seu corpo, como por exemplo, quando você diz: eu tenho uma porta à minha direita e uma porta à minha esquerda. Tenho duas pessoas. Elas pensaram assim, se cruzaram e depois cada uma foi para uma porta. Qual pessoa que foi para a porta de cá? A pessoa que estava do lado de cá, lembra? Ela atravessou para cá e depois ela foi para a porta de cá. É visual. É uma língua visual. Então, sempre o aprendizado da Libras ele tem que estimular o hemisfério direito do cérebro. Só que o jeito como geralmente é ensinado a Libras, tudo sinal por sinal, de forma fragmentada, não faz isso. Não estimula adequadamente essa área do cérebro. Então, é como se você ficasse tentando aprender a Libras de um jeito manco. Você usa o hemisfério esquerdo, mas não usa o direito adequadamente. Aí você vai e trava. Não consegue entender os surdos, não consegue ter a comunicação. Só que tem outra questão de que aqui, quando a gente olha esse corte longitudinal aqui do cérebro, vou tirar essa parte aqui de baixo, você vê que o cérebro, didaticamente, ele é organizado em 3 camadas. Cérebro reptiliano, essa camada aqui que é o cérebro límbico, e essa parte superior que é o cérebro teocórtex ou neocórtex, que é a parte da razão e do pensamento. Essa área aqui relacionada às emoções, que é o cérebro límbico, deveria ser muito estimulada no seu processo de aprendizado da Libras. Mas não é. Geralmente você está lá estudando e o que está sendo estimulado é isso aqui, ó, a sua amígdala. E quando é que a amígdala é estimulada? Quando você está passando raiva. Quando você tenta fazer algo e não consegue. Quando você se esforça para fazer algo e não tem o resultado que você quer. Ela fica injuriada com aquilo, você fica nervoso com aquilo. E isso aí vai liberar o que no seu corpo? Hormônios de estresse. Percebe? O cortisol, por exemplo, e outros.
E isso vai bloquear o seu aprendizado, porque o seu corpo e o seu cérebro emitem essas substâncias e isso vai bloquear toda a sua parte emocional. E você vai ficar lá só com a razão, tentando decorar coisas. E é por isso, na hora que você chega para conversar com um surdo, tu trava, está bloqueado, não ativou as áreas do cérebro correspondentes de forma necessária. E eu sei que para algumas pessoas, quando eu falo sobre isso aqui, eventualmente pode soar muito técnico, mas preste atenção no seguinte detalhe. Você, no seu processo de aprendizado da Libras, você não precisa se preocupar com esses detalhes. Quem tem que se preocupar com isso é quem está te ensinando. Mas na maioria das vezes, quem está te ensinando nem sabe dessas coisas. Entende? Eu, Madison, sei porque eu sentei para estudar, eu fui aprofundando, eu vi neurocientistas palestrando pessoalmente, eu fiz as minhas perguntas, eu entendi realmente como que o cérebro de uma pessoa ouvinte processa a língua de sinais versus como o cérebro de uma pessoa surda processa a língua de sinais. E é diferente, mas eu e a Raquel descobrimos mecanismos que podem fazer com que o seu cérebro, mesmo sendo ouvinte, se acostume com a Libras como se fosse o cérebro de uma pessoa surda. E por que isso é tão importante? Porque, no fundo, tem uma diferença muito grande entre nós ouvintes e os surdos. Essa parte aqui, que é o córtex auditivo, nos surdos, aqui desse lado e desse lado aqui, em nós ouvintes, ele processa a audição. Mas nos surdos, isso aqui processa, sabe o quê? A visão. O cérebro dos surdos está adaptado para isso. E tem essa outra parte do cérebro que eu mostrei aqui também, que é a parte que fica aqui embaixo, assim, ó, que é o cerebelo. O cerebelo é responsável pelo controle motor do seu corpo. E qual que é a grande questão? A grande questão é que, lá atrás, quando eu e a Raquel fomos entendendo que tinha que ter um jeito melhor de ensinar a Libras, foi na época em que a gente estava namorando. Minha mãe chegou para mim e falou assim, eu e a Raquel estavam namorando, minha mãe chegou para mim e falou assim, Madison, eu quero que você me ensine a Libras para eu poder me comunicar melhor com a Raquel quando ela vier aqui em casa. Aí eu falei assim, mãe, eu vou te ensinar, mas o jeito que eu vou te ensinar é diferente do jeito como eu aprendi. E daquele jeito que da outra vez eu tentei te ensinar alguns anos atrás. Você topa aprender de um jeito diferente e fazer do jeito que eu vou te orientar? Ela falou assim, eu topo. E eu comecei a ensinar para ela de um jeito diferente. De um jeito que realmente ativava essas áreas do cérebro. Agora, de onde que eu tirei isso? Antes de eu trabalhar como coordenador de uma equipe de surdos, eu tinha trabalhado num outro lugar que era uma distribuidora de livros. E eu era o cara que ia lá, quando as editoras, quando as lojas pediam livros, eu ia lá e recolhia os livros que estavam no pedido e levava lá para poder ser embalado e encaixotado e mandado para as empresas. E com isso, eu descobri muitas coisas que eu nem sabia que existia. E foi aí que eu comecei a me apaixonar pelas neurociências cognitivas, através desses livros que estavam ali. Aí depois eu fui me aprofundando ainda mais, fiz outras formações também. E nesse processo de ensinar a Libras para minha mãe, em menos de um ano, ela já estava fluente na Libras e começou a interpretar para uma surda na igreja dela. E eu falei, caraca, velho, o que tem aqui realmente? O que realmente aconteceu aqui que minha mãe conseguiu aprender a Libras tão rápido? Naquela época, eu não sabia. A Raquel não sabia. E foi por isso que a gente foi se aprofundando nas neurociências cognitivas, porque eu queria entender. Se eu entender o que aconteceu com minha mãe, eu vou conseguir, então, ajudar outras pessoas nesse passo a passo e nesse processo. Então, o método Fluente em Libras, ele é um compilado de técnicas e estratégias passo a passo que permitem com que você possa se focar na Libras, enquanto a gente já fez todo esse trabalho de entender como te ajudar realmente a absorver a Libras de forma rápida. Mas qualquer pessoa é capaz de se tornar fluente em Libras? Por exemplo, se uma pessoa que está começando hoje do zero na Libras, ela não sabe nenhum sinal sequer, ela pode entrar no fluente em Libras hoje e conseguir se transformar em uma pessoa que é fluente em Libras no final do processo? Sim, inclusive se ela escolher fazer o Fluente em Libras no formato de 8 semanas, daqui a 8 semanas contadas, no calendário mesmo, pode marcar lá,
ela vai estar fluente em Libras. Na verdade, uma das primeiras coisas que ela vai fazer lá dentro do método Fluente em Libras é determinar qual é a data da fluência dela. Essa é a primeira coisa. E por que que isso é tão importante e poderoso? Porque tudo começa com essa escolha. Eu quero ser fluente em Libras. E o que faz uma pessoa se tornar fluente em Libras com o nosso método não é ela já saber um pouco de Libras antes ou já ter a sorte. Não, não é isso. O que faz realmente ela ter esse resultado é porque o método ativa as áreas do cérebro de forma correta. E uma das funções que eu gosto muito de trabalhar, que eu já compartilhei inclusive, são os neurônios de espelho. Os neurônios de espelho são uma descoberta neurocientífica de 1994, ou seja, é muito recente. E essa descoberta, os cientistas descobriram o quê? Que quando você vê algo, as áreas do seu cérebro e do seu corpo são estimuladas da mesma forma do que aquilo que você está vendo. E eles descobriram isso como? Tinham alguns chimpanzés na pesquisa que eles estavam fazendo, e quando os neurocientistas estavam comendo algo ou bebendo um café, e os chimpanzés estavam ali ainda com os eletrodos na cabeça, eram estimuladas as mesmas áreas que são estimuladas no ser humano quando o ser humano está fazendo isso. Eles foram investigar e descobriram que isso acontece com as pessoas também. Por exemplo, quando você vê alguém bocejando, os neurônios de espelho estão sendo ativados, é por isso que você vai e boceja também, dentre outros fatores. Quando você vê alguém comendo algo, você sente fome ou você sente a sua boca salivando, é por causa disso também. E quando você vê alguém sinalizando em Libras, o seu corpo e a sua mente também são estimulados com isso. A grande questão é que, na maioria das vezes, a Libras, como muita gente está vendo, é uma sinalização truncada. É uma sinalização que não está na cultura surda, que não está realmente uma sinalização fluida e natural. E isso faz com que você aprenda do jeito errado, porque você está usando os mecanismos do seu cérebro contra você, porque você está vendo o conteúdo errado. Ou seja, isso significa que nem todo vídeo de Libras serve realmente para você aprender a Libras ou para você se tornar fluente em Libras. Agora, dentro do nosso método, a gente selecionou. A gente produziu materiais específicos, produziu conteúdos específicos e tudo isso justamente voltado para o que realmente é a cultura surda, para o que realmente é a vivência na Libras. Vou mostrar um trechinho aqui para você poder visualizar o que eu estou dizendo. Ó, essa daqui é a minha esposa Raquel, para quem não conhece ela ainda, e essa aqui é uma aula real do método Fluente em Libras. Isso aqui é o que você vai estudar lá dentro quando você chega na sua 3ª semana de estudo, que é o episódio 3. Você olha para a sinalização da Raquel e tem essas imagens aqui do lado. O que ela está sinalizando? Uma história. Com base em quê? Nessas imagens que ela está vendo aqui. Mas qual que é a grande questão? O tipo de sinalização que ela está usando utiliza e ativa de forma intencional determinadas áreas do seu cérebro. E no conjunto de outras práticas que tem lá dentro, quando você chega nesse momento aqui, você já consegue entender o que a Raquel está sinalizando. Ou seja, é tudo de forma contextualizada e de forma que realmente ativa, de muitas formas diferentes, a sua sinalização na Libras. Obviamente, o método não é só a aula com a Raquel, né? Tem as aulas comigo, tem outros professores surdos, tem outras orientações e tem muitas outras possibilidades daquilo que você vai fazer ou daquilo que você vai vivenciar nessa experiência de sinalização como um todo. Madison, agora seria interessante você contar um pouco para a gente como foi a sua experiência de se tornar fluente em Libras. Você, em primeiro lugar, conseguiu se tornar fluente em Libras em 8 semanas? E, em segundo lugar, como esse processo contribuiu para a formação do método fluente em Libras? Tá, vamos lá. Eu, Madison, não fiquei fluente em 8 semanas, porque esse método nem existia na época. Eu demorei 8 anos para me tornar fluente em Libras. E, na verdade, algumas habilidades que eu já vi na sinalização de alunos nossos do método Fluente em Libras, algumas habilidades específicas, eu demorei 10 anos para conseguir fazer. Por exemplo,
na Libras, é muito importante você sinalizar com a mão direita, se você é destro, mas também é tão importante você conseguir sinalizar qualquer coisa com a sua mão esquerda. Porque tem situações em que você precisa de descrever coisas no seu ambiente de sinalização ali, no seu cenário visual ou holográfico, em que você precisa usar a sua mão direita, mas tem que usar a sua mão esquerda. E não pode trocar. Entende? Se você tem uma pessoa de um lado e outra pessoa do outro lado, você tem que sinalizar do lado direito que essa pessoa está aqui. E você tem que sinalizar com a mão esquerda o que a pessoa que está do outro lado está. Entende? Você não pode misturar, você não pode trocar as mãos de lugar. Eu demorei mais de 10 anos para desenvolver essa habilidade. E no método Fluente em Libras, com 8 semanas, você pode desenvolver essa habilidade fácil, porque o método foi criado para que isso aconteça. Então eu demorei 8 anos. Agora, o que aconteceu? Eu estudava a Libras muito, e todos os dias. Eu pegava minha apostila do curso, tinha uma fita de vídeo VHS que tinha na época, e eu assistia esses vídeos. Eu tinha reuniões lá na minha igreja sobre essas coisas também, e as pessoas iam praticar mais a Libras ali, iam tentar, iam conversar, iam preparar a interpretação. Tudo isso me ajudou muito. A quê? A pensar em português, e não na Libras. Então, chegou um ponto em que eu trabalhava como auxiliar de escritório em uma empresa que terceirizava o trabalho de surdos para outras empresas ou órgãos públicos. E aí eu me destaquei ali e eu fui aprovado, fui selecionado e fui promovido para trabalhar coordenando 55 funcionários surdos. O presidente dessa instituição, surdo, é quem me selecionou para essa função nova. E ele falou assim, vai que eu acredito em você e eu vejo que você está preparado. Só que quando eu cheguei lá, tinha uma outra pessoa trabalhando lá antes de mim, que é a pessoa que eu ia substituir, o coordenador anterior. A gente fez uma reunião junto com os surdos, eu e ele e tal, tudo muito bom. Só que chegou o dia desse cara ir embora. E aí no dia seguinte eu fui fazer uma reunião para o pessoal me conhecer melhor e tal. Juntei todo mundo no refeitório e antes, no final de semana anterior, eu sentei com a Raquel, nessa época a gente estava morando, eu falei assim, amor, eu quero contar uma metáfora, uma história lá para incentivar o pessoal a ser mais unido e tal, e eu conheço uma história muito legal. Só que eu não sei contar isso em Libras. Era a história de um beija-flor que apaga, que ele vai lá, gotinha por gotinha, pega a água de um rio e vai lá para poder apagar um incêndio que deu na floresta. E os outros animais falam assim, mas por que você está fazendo isso? E ele fala assim, eu estou fazendo a minha parte, enquanto os animais todos estavam correndo, sabe? E eu queria contar essa história em Libras, incentivando cada um ali a fazer a sua parte. E aí, nesse processo, eu treinei isso com a Raquel. Ela me contou a história, e aí eu fiquei treinando, eu decorei essa metáfora. Eu fui lá, fiz essa reunião, e foi fantástico. Os surdos me aplaudiram, e ficaram emocionados, e vieram me cumprimentar, e foi muito legal. Eu realmente percebi que eles reconheceram que eu sabia a Libras ali. Só que, na semana seguinte, aconteceu um problema lá no trabalho de algumas dessas equipes e a minha chefia me pediu para poder fazer uma reunião com os funcionários surdos para resolver de forma definitiva esse problema. Fui lá, reuni todo mundo de novo no refeitório depois do café e fui fazer a tal da reunião. Mas, enquanto eu estava ali reunido, tinha uma surda à minha direita e um surdo à minha esquerda, e enquanto eu estava sinalizando, eles estavam sinalizando também. Eu achei que eles estavam batendo papo, mas depois, quando eu parei de sinalizar e eles pararam também, eu voltei a sinalizar e eles voltaram, eu percebi que, na verdade, eles estavam me interpretando uns para os outros. E esse foi um processo que eu falei assim, cara, isso não pode acontecer, sabe? Eu fiquei realmente muito incomodado com isso. E eu terminei essa reunião logo, subi para minha sala, me tranquei no banheiro e fiquei lá assim, na frente do espelho, pensando e angustiado. E falei, gente, tem 8 anos que eu estou fazendo isso aqui. 8 não, tinha 6 anos nessa época. Que eu estou aprendendo a Libras e tal, e eu não consigo. E eu achava que já sabia, e minha namorada é surda. E como que é isso? Os surdos não me entendem. Só 2 surdos me entendem, os outros não. E eu não sabia por que estava acontecendo. Até que, alguns dias depois, eu estava sentado num banco numa praça em frente, nosso trabalho ali. Alguns desses surdos estavam ali no intervalo do almoço, conversando entre si, eu só lá sentado assim, observando.
E aí, nesse dia, eu percebi que esses surdos estavam conversando em Libras, mas o jeito como eles estavam se comunicando não era o jeito como eu tinha aprendido nos cursos de Libras lá atrás. Nem no curso que eu fiz na igreja e nem no curso que eu tinha feito na instituição de surdos, mesmo os meus professores sendo surdos. E eu comecei a perceber que o jeito como os surdos se comunicavam era muito mais leve, muito mais fluido e muito sem esforço. Era realmente leve, era fluido. Eles estavam felizes com o que eles estavam fazendo. E tinha um nível de sinalização ali diferente e que fazia muito mais sentido, mas que eu, Madison, não conseguia fazer. Por isso que tantas vezes eu não entendi os surdos. E se eu não entendi o que eles estavam fazendo, obviamente eu não sabia fazer aquilo. E aí que eu falei assim, eu quero aprender isso. E aí eu cheguei para alguns desses surdos que trabalhavam dando aula de Libras, eu falei assim, olha, eu percebi isso, isso e isso, no jeito como vocês se comunicam. E eu quero aprender a fazer isso, do jeito que vocês fazem. Aí ele falou assim, não tem como eu te ensinar esse tipo de coisa. Aí eu falei, como assim? Você vai ter que observar os surdos. Isso só se aprende observando. Aí eu falei assim, mas você é professor de Libras. Ele falou assim, esse tipo de coisa a gente não ensina. E para mim, eu fiquei muito chateado com isso, porque eu falei, pô, cara, o cara ganha dinheiro trabalhando com esse negócio, ele vive disso, ele dá aula de Libras para as pessoas, elas vão se comunicar com eles, elas vão interpretar para ele não ensina ela como é que se comunica igual eles fazem no dia a dia. Mas a verdade é que ele não sabia como ensinar isso, porque realmente é um jeito diferente de ensinar. A gente descobriu como é que faz, que é isso que está dentro do método Fluente em Libras. Mas esse surdo não tinha essa resposta. Isso me deixou muito chateado, mas eu queria realmente entender por que ele não conseguia ensinar aquilo. Eu queria entender por que era diferente a comunicação. Eu queria entender mais sobre isso. E aí eu comecei a me aprofundar mais na cultura surda, nas neurociências cognitivas, em como que a mente funciona, em como que o cérebro de um surdo funciona, em como que o cérebro de um ouvinte funciona. E nesse processo, eu descobri algumas pesquisas científicas das neurociências cognitivas que são muito recentes, algumas da década de 70, outras da década de 50, outros dos anos 90, outros dos anos 2000, outras de 2010 para cá. Então, por isso que foram mais de 11 anos de pesquisas. Porque nesse processo, entre a época que eu estava namorando a Raquel e depois a gente se casou e tudo mais, eu fui testando junto com a Raquel isso em muitos contextos diferentes. E realmente observando o dia a dia se tinha algo mais. Se tinha se era só aquilo ali realmente que a gente já tinha identificado ou se era necessário algo mais. Se a gente já tinha todas as peças necessárias para realmente criar um método para ajudar as pessoas. E o que aconteceu foi que, ao longo dos anos, nesse processo, eu fiz algo que revolucionou por completo a forma como eu via a Libras. Eu mudei de cidade. Eu saí de Belo Horizonte, mudei para Salvador. E quando eu cheguei lá, eu encontrei surdos com um nível de sinalização muito diferente daquilo que eu estava acostumado. E eu vi um nível de sinalização que eu falei, agora sim, eu encontrei uma pessoa que consegue transmitir em Libras o que realmente é necessário ser transmitido para as pessoas. Que essa pessoa hoje é um dos professores nossos do método Fluente em Libras, por exemplo, que é um surdo. E nesse processo aí, desse desenvolvimento, chegou um momento em que eu falei assim, Raquel, a gente já tem as peças que a gente precisa. A gente já identificou o que é necessário dar Libras, como ensinar as pessoas, quais são os sinais mais importantes, qual que é a sequência ideal de ensino, qual que é a sequência ideal de ensino das construções na Libras, os tipos de frases. Chegou a hora. Vamos criar um método Fluente em Libras. E a primeira vez que eu fiz isso, eu ainda estava assim com muito medo, sabe? E eu falei assim, eu sei que pode ir em 8 semanas, mas eu não tinha os materiais todos prontos. Aí a primeira pessoa que aplicou o método na prática e também a primeira turma se tornaram fluentes em Libras em 10 semanas. Por quê? Porque as 2 primeiras semanas eles estavam vendo gravações de material onde eu estava ensinando como é que o método ia funcionar. Hoje em dia os nossos alunos fazem isso aí num dia. Eles sentam, entendem como é que o método funciona, no dia seguinte já podem começar a fazer o método Fluente em Libras e a seguir esse passo a passo. Eu tinha falado com vocês que eu ia mostrar aqui mais
sobre esses bastidores do método Fluente em Libras, eu quero compartilhar um pouco aqui com vocês, só uns trechinhos aqui para você ver o que é uma sinalização fluente em Libras, que eu sei que muitos de vocês podem se perguntar. Observa a sinalização aqui da Andresa. Ela não fica parando para pensar o que ela vai sinalizar. Ela vai direto. Ela sabe o que ela está fazendo. Se a gente for em qualquer momento aqui do vídeo dela, por exemplo, aleatoriamente aqui, você vê que ela tem segurança no que ela está fazendo. Qualquer parte. Se você pegar esse vídeo aqui e mostrar para uma pessoa surda, o surdo vai entender com clareza. Olha as expressões faciais dela, as expressões corporais, a felicidade dela. Quem, inclusive, está interpretando isso aqui para o português... alcançar o meu objetivo com esse curso de me tornar fluente em Libras. Essa voz que você ouviu aí um pedacinho é da Luana, interpretando esse depoimento aqui da Libras para o português. A Luana foi a primeira aluna do método Fluente em Libras e depois chegou até mesmo a trabalhar com a gente. Esta aqui já é a Estela. A Estela é psicóloga e ela queria muito se comunicar com o surdo e ter a comunicação. Quando a gente vai pulando o vídeo dela aqui, você vê que ela não fica lá parando para pensar, não, é tudo fluido, vai, a sinalização vai, percebe? Esse daqui é o Everson. O Everson já tinha tentado durante muito tempo aprender a comunicação em Libras, mas não conseguia ter a comunicação. E você vê a sinalização dele aqui, em que ele é expressivo. Você vê que cada pessoa tem o seu jeito de sinalizar, mas a sinalização dele está fluente na Libras. Essas expressões que ele está fazendo aqui é demonstrando o esforço que ele teve na época, quando ele não conhecia o método ainda. Aqui, por exemplo, você tem a Érica. A Érica, quando ela fez o método Fluente em Libras, ela estava vivenciando um momento de transição muito grande na vida dela, estava depressiva, assim como a Andresa também, mas mesmo assim se tornou fluente em Libras. O Everson é do Paraná, a Andresa é de Santa Catarina, a Érica é lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Então, cada uma dessas pessoas são de lugares diferentes do Brasil. O John, por exemplo, ele mora no interior de Minas Gerais. Hoje, ele trabalha como intérprete. Nesse dia aqui, ele ainda trabalhava numa loja que vendia colchões. Você está vendo aí o uniforme dele? E qual que é o grande lance? O grande lance é que ele se tornou fluente em Libras. Aqui, ele está interpretando uma música para Libras. Ele foi aprovado numa banca avaliativa para intérprete. E antes ainda de terminar o método, ele já estava começando a trabalhar como intérprete de Libras. Então, isso mostra que, seguindo um passo a passo, como a Mariana também seguiu do método Fluente em Libras, você pode se tornar fluente em Libras também. E eu vou deixar você aqui com ela para você saber mais do que ela está compartilhando aqui sobre esses bastidores. Eu vou deixar aqui abaixo também o link para você saber mais sobre o método Fluente em Libras em 8 semanas. E nesse link que eu vou deixar aqui embaixo, nesse exato momento em que eu estou publicando esse primeiro episódio aqui, a gente está realizando a Semana da Fluência na Libras. É uma semana especial, onde eu estou liberando totalmente gratuito o método Libras pela Libras, que é um método com aulas em vídeo, ele é um método pago, mas eu estou liberando ele essa semana gratuitamente. Nesse método, eu mostro exatamente como que você também pode aprender a Libras pela Libras. Ele é um método que mostra os bastidores daquilo que funciona hoje, para você também ter essa comunicação em Libras. Como eu falei, ele é um método pago, mas eu estou liberando ele gratuitamente esses dias agora. Então, vou deixar você aqui com a Mariana agora. Acesse o link aqui abaixo, pega lá o seu acesso, entra lá e conversa com o nosso time também sobre o método Fluente em Libras em 8 semanas. E entra, garante sua vaga, você vai ter o nosso acompanhamento e nossa orientação. Eu só tenho gratidão a vocês. Ao curso Fluente em Libras, vocês são perfeitos, maravilhosos, mudaram a minha vida de verdade. Muito obrigada por isso. Antes, eu já estava estudando Libras sim, mas faltava, sabe? Eu não conseguia entender de maneira clara os classificadores. Eu não conseguia saber como fazer eles. Eu pensava que só os surdos conseguiriam, eu não. Mas vocês me ensinaram de maneira tão tranquila, tão natural. Vocês me ensinaram como me expressar em Libras. Muito obrigada. Eu comecei a assistir as aulas e, nossa, uau,
Que coisa legal, não sabia disso. Que alegria por tantas descobertas que eu estava tendo a cada aula. Tantas coisas, vocês me ensinaram coisas diferentes do que eu já tinha aprendido. Muito interessante. Obrigada. Antes, eu tinha medo de me comunicar com os surdos. Antes, eu gostava da Libras, mas hoje eu amo a Libras, amo de paixão. Vocês me ensinaram a respeitar a comunidade surda e a compreender ela também. Vocês me ensinaram sobre o meu futuro, sobre coisas que eu posso fazer com a Libras. Vocês me inspiraram muito. Muito obrigada por isso. Cada um de vocês, de um jeito diferente, me inspirou. Classificadores, sinais, tantas coisas que eu aprendi, coisas sobre a vida. Você, Madison, me ensinou coisas fortes e profundas. Obrigada. Eu sei que no futuro eu vou ser uma intérprete muito melhor por causa do Fluente em Libras. Vocês me ajudaram demais. Muita gratidão a vocês. Hoje eu interpreto na minha igreja por causa do Fluente em Libras. E eu estou me desenvolvendo cada vez mais por causa de vocês. Obrigada, amo vocês.